Boa noite, amados irmãos. É para nós uma honra muito especial concedeu estar com minha esposa esta noite aqui em meio dos santos, amém? E pedi o favor de ficar com o microfone, porque pediria ao meu irmão Décio se me ajuda aqui a uma canção, por favor. Sempre que o Espírito Santo em qualquer lugar me lembra essa canção, me imagino na escola polivalente a nosso irmão Décio, domingo em que todos estávamos em silêncio e o Espírito tocou para ele. E a canção é já. Esse aqui, alô, sim? Aqui, 11. Aquela canção que o Senhor nos disse que sejamos gratos ao Senhor. Demos graças ao Senhor. Sim, essa canção. Dai graças de todo o coração? Não, não. Demos. Graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. Rendem graças ao Senhor. Rende graças ao Senhor. Rende graças, Deus dos deuses, porque Ele é bom, Ele é bom. Rende graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Suas misericórdias duram para sempre. Rendem graças ao Senhor. Rendem graças ao Senhor. Graças ao Senhor, porque Ele é bom, é bom. Graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. Rende graças ao Senhor. Amém. Louvamos teu santo nome. Pelas suas misericórdias, nós estamos aqui. Amém.
ai de nós se não fossem as suas misericórdias. Precisamente o Senhor colocaba en mi corazón para compartir con los hermanos en estos días o asunto do perdão. Mas eu pergunto, por que sobre o perdão? ¿Acaso qué fizimos nós para que tenhamos que pedir perdão ou para perdoar aos outros? É uma pergunta insensata, porque o único que nós temos feito é pecar, ou não? Então, a maneira de introdução sobre a palavra que irá ser dispensada nestes 3 dias, hoje falaríamos sobre o perdão no espírito. Amanhã, se o Senhor permite, sobre o perdão sobre nossos corpos. E o domingo, sobre o perdão que abrange tudo nossa alma. Amém? Então, que o Senhor nos conceda, jamais poderemos, nenhum de nós, nem os próprios eruditos na palavra, esgotar o tema. Jamais. Mas o que o Senhor nos conceda, vamos tratar de passar e nos enriquecer também mutuamente. Amém? Eu peço desde já aos santos que se alguma coisa fosse pontual e necessária, podem falar. Amém? Ou se bem tiver pelo Espírito também, me falar ao final e ao outro dia poderíamos aclarar. Amém, amados? Então, vamos orar um pouco mais. Amém? Nosso Deus e Pai Celestial, nós reconhecemos o que nós realmente somos, menos que o pó da terra. E vinimos a Ti exclusivissimamente nos méritos de Tu amado Filho Jesus Cristo. Esses são nossos méritos para vir a Ti, Pai. Porque Teu Espírito nos revelou o que Teu Filho nos ensinou. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém poderíamos ir ao Pai senão por Ele. Mas o Senhor quis nos revelar, nos chamar, nos justificar e estamos aqui para a Tua glória. Abre-nos a Tua palavra um pouco mais. Avança a Tua obra em nós. Nos edifique segundo o Teu propósito e segundo a fé que temos cada um, concedida pelo Teu Espírito. Ajuda-nos se clamamos e nos colocamos como Maria a Teus pés, tanto o que fala, tanto os que ouvimos, para ser ensinados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, também tenho que ser sensato com os demais irmãos e irmãos das igrejas de Almirante Tamandaré, das igrejas de João Pessoa, de Crateús, de Aracaju e de Valença,
estão enviando muitas e grandes saudações para os santos. Amém? Então, por favor, recebam de parte deles. E eles estão orando por todos nós. E nos unimos também. E, em especial, saudações dos santos da Igreja do Senhor em Goiandira, que com nós dois somos 5. Que bênção! Claro que o Senhor tem muitos filhos lá, muitos, são 18 denominações, em 6.000 pessoas solamente que o povo. Eles todos, que são legítimos, filhos de Deus, segundo o Espírito, são nossos irmãos, mas com conhecimento dessa imerecida graça, somos por enquanto 5. Amém? Então, glória a Deus. Nós lembramos a palavra do Senhor em Gênesis 1:1. Amém? Vamos ver essa palavra. Gênesis 1:1. Nos revela o Senhor em sua palavra e disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? No princípio criou Deus os céus e a terra. De maneira que este versículo primeiro de toda a Bíblia, de toda a revelação especial de Deus, nos revela que Deus é eterno, que Ele é, e portanto Ele é quem dá princípio ao quê? Aos céus e à terra. Esse versículo nos revela a eternidade de Deus e nos revela que a criação é aquela que tem princípio, começo, porque Deus é eterno, sem princípio nem fim. Amém? Então, podemos ver, dando um passo hacia trás, de Gênesis 1:1, que Deus é antes da criação. É correto? E como Ele é antes da criação, então nós temos que olhar para Ele. Mas e como vamos olhar? Como poderíamos? Com algum telescópio? Com um Hubble? Não. Pelo Espírito Santo e sua palavra. Então a própria palavra de Deus é quem nos leva a essa eternidade que é antes da criação. Amém? E ali podemos ver que nós, os homens, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque este salão em que nós estamos, esse não vino por osmosis. Este salão não foi que alguém disse ceia e foi feito. Não. Este salão é feito por causa do propósito que alguns valentes colocaram em seu coração. Desde aquela vez em querer comprar o lote, um sítio, desde essa vez. E o Senhor foi passando os anos e quando já estava para ser edificado, com esses desejos, tive ou não tive planos, irmão Décio? Teve. Ele teve que ser planejado muito bem, com condições especiais para não perder espaço, porque a prefeitura é muito estricta. De maneira que estou dizendo o que é real. Se nós, os homens, fazemos planos, como se fez no caso deste salão, e depois de estar todo diretamente aprovado,
por conselho, então começou a obra. Amém? Quanto mais Deus, amados irmãos, se está aqui vivo, Gênesis 1:1, e diz que Deus criou o céu e a terra, quer dizer que Deus teve antes de esta realidade um plano, correto? Ele teve um conselho, e no conselho eterno da Trindade, eles perfeitamente falaram, traçaram, planejaram, desejaram com sua benevolência, sem ser obrigados por ninguém. Eles mesmos quiseram, planejaram. Amém? O propósito eterno de Deus, o telos de Deus, o objetivo de Deus é antes da criação. Sim ou não? Se imaginam todos vocês juntos, porque estavam, não duvidem nisso, no conselho para definir e decidir tudo o que se vai fazer com o salão, com o lote. E de pronto chega o pedreiro e quer fazer os salões aqui, a terraça lá embaixo. E tudo, vocês que iam dizer? Vocês iam ficar conformes? De jeito nenhum, como se diz aqui em Brasil. Então, Deus é Ele eterno, por suposto, é antes de seu propósito, porque começar a ver Deus nas Escrituras desde seu propósito está mal. Porque antes do propósito de Deus é o mesmo Deus, que é quem tem propósito, correto? Então nós temos que mergulhar nas Sagradas Escrituras para averiguar quem é esse Deus. Como muitas vezes, e faz 20 anos exatamente, em uma escola aqui em Salvador, ou cerca de Salvador, o irmão Gino falou sobre o propósito eterno de Deus. E os que estiveram lá lembram como enquanto ministrava, ele pegava as mãos e dizia como quando uma rosa vai crescendo e vai soltando cada pétalo e cada verdade e cada realidade. Essa foi a maneira que o Senhor deu faz 20 anos aqui, o que com certeza antes dele muitos outros tinham falado também. E hoje, nesta noite, o Senhor nos concede lembrar para nos complementar, porque sempre vamos necessitar ser complementados. Porque a palavra de Deus é eterna. Por isso não tem como colocar um ponto. E acabou. Então estou lembrando isso só porque primeiro é Deus, logo se seu propósito. E se seu propósito é deste Deus eterno, verdadeiro, triuno em pessoa, uno em essência, nós vamos a ser tão ousados de competir contra seu plano? Será que podemos cometer essa tolice? De jeito nenhum. Então nós temos que saber desde o profundo de nosso coração, pelo Espírito e sua palavra, que aquilo que Deus se propôs na eternidade, Ele vai obter e vai cumprir. Seja que nós colaboremos ou não. Amém? Então, este negócio de criar céu e terra, de quem é então? De Deus. Então, quando os irmãos me convidaram, através do irmão Marcelo Arjones, e logo estando aqui, nosso irmão Décio e nosso irmão Renato nos falaram destes dias.
olvídese você que eu fiquei preocupado. E agora como vou fazer o salão? Não, eu não fiquei preocupado por isso. Eu sabia que tinha que vir ao salão. Digo isso tão pequeno porque muitas vezes nós, em troca de entrar no propósito de Deus, começamos a inventar, a filosofar, começamos a ser poetas, engenheiros, arquitetos e começamos a trazer outras coisas diferentes. E nós, como aprendimos com o irmão Watchman, temos que nos sentar e ficar tranquilos e estar firmes e logo andar. Por quê? Porque o negócio não é nosso. O negócio, e com todo respeito, claro, não é dos presbíteros. O negócio não é dos diáconos. O negócio não é da mesma igreja, não. O negócio é de Deus. Isto que nós estamos vivendo é de Deus, não é nosso. Ai de nós se tratamos de rivalizar com Deus com outros planos. Ai de nós. Mas o melhor que podemos fazer juntos, cada um segundo o ministério ou serviço que Deus deu, segundo os dons, segundo as operações de Deus, nos convém entrar em alegria, muito convencidos que isto é de Deus, e entrar a colaborar descansados. Amém? Isto. Por isso é que o Senhor nos ensina tudo. Por isso Jesus, quando tinha 12 anos, ficou em Jerusalém. Se você lê muito rápido, você podia pensar que Jesus desobedeceu aos pais e ficou lá. Não, amados irmãos, você lendo bem sabe que não. Sabe quem eram os que estavam perdidos? José e Maria. Eles eram os que estavam perdidos, porque o Senhor estava em tudo, tanto que a resposta qual foi? Por que me buscais? Não sabíais que nos negócios de meu Pai convém eu estar? Ou seja, ele não estava perdido. Amém? E isso que nos deixou o Senhor tem a ver sim com cada um de nós. Só que quando Deus, tornando ao propósito eterno, qual foi em si o propósito eterno de Deus? Filho, vamos criar, mas é você quem será o cabeça de tudo. Isso foi o que Deus pensou. Mas quem ha visto de vocês uma cabeça caminhando sem corpo? Ninguém, nem vai ver. Então o que foi? Se o pai pensou e disse que o filho seria o cabeça, seria sem corpo? Não. Deus é eterno, Ele não é carente de nada, Ele não precisa nada, mas Ele que é amor, então esse amor leva a Deus a decidir. E aquilo que Ele quer? Uma esposa para seu filho. Irmãos, existe Gênesis 1:1 por causa que Deus quer casar seu filho. Esse é o propósito de Deus, não é outro. Deus, desde que planejou, está trabalhando e sigue trabalhando, porque ao final que diz Apocalipse 21, e vi descer do céu a santa cidade, a nova Jerusalém,
Não disse? Isso é o que Deus está fazendo e por isso está trabalhando. Então esqueçamos qualquer outro propósito. Nós juntos deveríamos nos unir a esse propósito, que Deus possa casar seu filho com essa amada. Mas não só aí, como já hemos ouvido de outros santos. Então, quando o filho viu a grandeza do pai de querer casar ele, então o filho disse: não, pai, você vai ter muitos filhos, não só um como eu, sino muitos como eu. Olha que precioso! O pai vai ter família porque ele quis casar a seu filho, e então o filho quer dar muitos filhos ao pai. Amém? E como a Trindade sabe que tudo é pelo poder do Espírito, então o pai e o filho querem fazer um santuário para Deus no Espírito. É por isso que existe céu e terra, e é por isso que ao final haverá céu novo e terra nova e a nova Jerusalém. Então, o que convém a nós? Entrar no propósito eterno de Deus, começar a nos desfazer de nós mesmos, nos esvaziar, nos despir de nós mesmos e começar a ser cheios mais e mais. Eu sei que muitos já estão muito bem capacitados, mas o Senhor sempre dirá: meu filho, um pouquinho mais, minha filha, um pouquinho mais, se esforce um pouquinho mais, vamos para frente, porque o Senhor é a medida do varão perfeito. Amém? Então Ele quer que nós abramos nosso coração para isso. Amém? Então aqui Gênesis, já avançando um pouco, em Gênesis 1:26, olha que precioso, diz aqui: como o propósito de Deus é casar seu filho com a noiva, então o Senhor disse aqui em Gênesis 1:26, também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ficou algo fora? Ficou algo fora? Nada. Tudo tem que ser governado por Deus. Com quem? Com a única criatura que seria feita à imagem e semelhança de Deus. Com a única. Por quê? Porque o cabeça teria corpo. Não seria só o cabeça. Ele seria completo. Mas completo como? Com sua amada esposa, com seu corpo, com sua igreja. Amém? E no verso 7 do capítulo 2, ali vemos a continuidade. Você parou no 1:26 e pode pular para o 2:7, sem temor. Então formou o Senhor Deus. Como foi que disse o 26? Então disse Deus: façamos o homem. Então, verso 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Sim ou não? É a continuidade? Sim. Ou seja que entre o versículo 26 e o 27 existe um tempo e uma perfeição de Deus na criação. Assim como muitos cremos
que há um espaço de tempo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, então também há um espaço sem nenhum temor, sem nenhuma heresia, entre Gênesis 1:26 e Gênesis 1:27. E esse espaço onde está? Em Gênesis capítulo 2, especialmente desde o verso 7. Então diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Que formou ali Deus? Que formou Deus ali? Do pó da terra. Que formou? O corpo do homem. Aí está o corpo. Ele formou o corpo do homem. Ele havia dito: povoem-se as águas, os ar, produzca a terra peixes, se a luz, se parecer as águas. Mas ele disse que formou o homem. Ou seja, Deus quis que aquele homem, que seria depois a esposa do seu filho, ele mesmo formar com suas mãos. E então ele formou o corpo, a parte da matéria, sim ou não? Mas o que continua dizendo ali? E lhe soprou nas narinas fôlego de vidas, em plural. Aqui está o corpo, sim? E esse corpo precisa de vida, porque Deus é vida. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, este Deus, quando Ele sopra naquele fôlego, naquele sopro, Deus formou o espírito do homem, espiritual, invisível. E quando estava o material e o espiritual entrou pelas suas narinas, houve vamos dizer assim, uma explosão. Isso é especulação minha, uso essa palavra. Mas quando entrou o espírito formado pelo sopro de Deus dentro do homem, quando entrou ali, então o que diz o final do versículo? E o homem passou a ser alma vivente. Então, neste versículo vemos que o homem foi feito tripartito, com 3 partes: corpo do pó da terra, espírito, quando Deus soprou e formou o espírito que entrou dentro do homem, e naquele momento, quem vai mediar entre o espiritual e invisível e o material? O ego, o eu. Então Deus formou a alma do homem. Então essa união do material com o espiritual originou a alma do homem. E o homem foi um ser tripartito. Amém? Vê você isso aí? As 3 partes do homem. Então, quando já o homem está formado, o Senhor faz alguma coisa no verso 9. Diz: do solo fez Yahvé Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus fez as árvores deliciosas, agradáveis, para alimento, sim ou não? Então quer dizer que as árvores frutais, aquelas que tinham o fruto dentro, eram para o quê? Para o alimento de quê? Do corpo do homem. A árvore da vida era para o quê? Para o alimento do espírito do homem.
Mas será que a árvore da ciência do bem e do mal era para alimento da alma? De jeito nenhum. O mundo diz por aí, corpo sano, mente sana. ¿Sí tem ouvido? E um espírito fortalecido. Que passa com o coração do homem? Ele está bem como mordomo, na mordomia está bem executada. O homem não precisava alimentar a alma, precisava alimentar o corpo, precisava alimentar o espírito. Aliás, precisava viver pelo espírito com a árvore da vida. Mas que disse Deus para mostrar que isso é assim? O Senhor, verso 16, o Senhor Deus disse e deu esta ordem a quem? A Adão: de toda árvore do jardim comerás livremente. Se não existiera o verso 17, você então diz: claro, para o espírito, árvore da vida, para o corpo, as demais árvores, e para a alma, o conhecimento do bem e do mal. Mas não é assim, porque é como diz 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, se a árvore da vida hubiese sido comida por Adão, se você quer verlo como uma especulação, tómelo assim. Mas ali podemos ver que o homem precisava ser redimido. De quem? Dele mesmo, de seu próprio ego. Por quê? Porque se ele come da árvore da vida, que sucede dentro dele com a árvore da vida, que é Cristo? Que sucederia? Ele havia revivido, comido a vida eterna e pronto. Só que o Senhor advirtiu de qual das árvores não devia comer, correto? E o homem, que foi o que fez? Comeu do que não deveria comer. Ou seja, torno a repetir, se o homem hubiese comido da árvore da vida, havia sido redimido dele mesmo, do ego, de su eu. ¿Para quê? Para colocar-se voluntariamente ao serviço de Deus, para o propósito eterno de Deus, pelo qual ele havia criado céu e terra, e a ele, o homem, como única criatura semelhante à imagem dele. Se dão conta? Mas o homem não obedeceu. O que sucedeu então no capítulo 3? Nos conta que o homem, escute bem, pecou sem haver pecado. Como é isso, irmão Alejandro? Adão já havia comido da árvore da ciência do bem e do mal? Não. Mas ele não pecou quando disse sim e pegou ele e comeu? Quando comeu, o pecado entrou nele, ou seja, podemos dizer, ele pecou sem ter pecado. Aí é onde estou dizendo para me basar nessa escritura, nessa revelação, que o homem precisava ser redimido dele mesmo. Vencer sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. E ele não quis, foi vencido. Então o que ele fez foi que alimentar a alma. Alimentou a alma e se criou que era o quê? O Thor,
o Superman, o Batman, o Titanic. Pues ele cayó en ese error y se acreditó que eso era ele. Mas ele não lembrava que sem ainda comer da árvore da vida e, portanto, da morte, da ciência do bem e do mal, ele já havia colocado nomes a todos os bichos da terra e até do mar. Como o homem pudo ser capaz de colocar nome a tudo isso? Porque a inteligência do homem em si mesmo, o ego dele, era muito grande. Deus deu o 100% de sua habilidade, de seu cérebro, de sua inteligência, mas foi provado a ver se ele pegava esse ego, esse eu, e morria para comer da árvore da vida e viver eternamente. Mas ele comeu e alimentou foi o ego. De fato, ele já era um ego. E agora sim que ficou antropocêntrico. Ele se colocou no centro de todo e desplazou a Deus. Esse é o problema. Então, por que nós precisamos de perdão? Por quê? Porque isso sucedeu no mesmo Éden. O homem se tornou pecador. E a sentença que Deus dá ao homem, neste mesmo capítulo 3, verso 17, escute bem. E a Adão disse: visto que atendiste a voz da tua mulher, não culpe a mulher, por favor. Não culpe ela. Basta de os homens culpar a mulher. Ele foi quem quis comer e se acabou. Mas Deus disse: visto que atendiste a voz de tua mulher e comiste, olha essa frase, da árvore que eu, quem é esse eu? Deus, a Trindade, a vida, que eu te ordenara não comeces. Ou seja, Deus ordenou ao homem e tinha que ser provado. Porque se Deus não prova o homem e Deus faz tudo o possível para que o homem comece da árvore da vida, entre aspas, forçado, o homem era livre? De jeito nenhum. Seria um robô, seria uma marionete. Mas Deus queria provar o ego do homem, a personalidade dele, o que se formou quando Deus formou o corpo e Deus formou o espírito. Isso ali, o eu de cada um, o ego do ser tripartito. Este eu, esse nosso ego, tinha que dar como bom mordomo uma boa mordomia. E que devia de fazer? Ouvir ao Espírito e comer do Espírito e se fortalecer do Espírito e comer das árvores dos frutos que haviam no Éden e fortalecer seu corpo. Se dão conta? Mas ele fez todo errado. Então agora pergunto: Deus condenou ou não condenou a Adão? Sim. Mas foi o mesmo homem quem se condenou a si mesmo por desobediente. Então vamos a Romanos capítulo 5. Aqui em Romanos capítulo 5, o Senhor nos traz pelo seu Espírito na pena de Paulo
esa realidad que sucedeu quando Adão comeu da árvore da ciência do bem e do mal. Nos parece uma historinha como tão simples, mas comer de uma fruta e já por isso ficar frito, ficar condenado. Veja o que diz aqui, capítulo 5, desde o verso 12. Vamos lá devagar. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também, olha só, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, não diga, se eu hubiese sido criado em troca de Adão, eu não havia errado. Se você pensa isso, você está pior que Adão. Não duvide. Não, se eu hubiese sido a Eva, eu mando a Satanás para os infernos e me guardo de comer. Cuidado, porque se você pensa assim, está pior que Eva. E aliás, Adão representou muito bem a qualquer de nós. Quando lê ali, então Adão pecou, o homem, coloque seu nome. E Eva tal coisa, coloque seu nome, sem temor, porque nós somos iguais. Simplesmente se imagina, Deus hubiese dito, enche-se a terra de homens e todos comendo a árvore da ciência do bem e do mal, ao mesmo tempo, acabamos com a terra e com o céu mesmo. Mas Deus fez mas não por egoísmo, nem também para cobrar-nos a todos em Adão, sino por misericórdia. Porque senão tinha que haver-nos condenado a todos na hora. Mas o Senhor, por misericórdia, fez como revela o livro de Malaquias, e de um só queria descendência para ele. Amém? Então, aqui quando nos diz que todos os homens estão na morte porque todos pecaram, então diz o verso 13, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Que isso, irmão? Então, temos que nos devolver para o capítulo 1. Então, vamos a ir resumindo. Amados, nós fomos criados tripartitos, amém? E Deus falou para Adão, se você peca, morirás. Mas sabe o que passou? A Eva comeu primeiro. E chamou a Adão, ei Adão, Adão, vem. Ele não estava ao lado dela. Eu não acredito que meu irmão Luciano está ao lado da esposa e vem um impio a falar com a esposa e dizer-lhe muitas coisas. E ele ao lado fica caladinho, sem dizer nada. Será que isso fazia lá no Éden? Não. A Eva estava sozinha. Por quê? Especule aí como você queira, mas estava sozinha. E por isso o diabo a enganou. E como tanto essa especulação no diálogo que não está escrito, mas eu disse como especulação minha. Coma desse fruto e você vai ver como não vai morrer. Na hora, coma. E ela viu, se deixou tentar no espírito, na alma e no corpo, como disse claramente ali. E ela comeu. E comeu e não morreu. Adão, olha o fruto, acabo de comer, não morri, olha aqui, come. E ele comeu. Mas o que sucedeu quando ele comeu? Porque se diz o final de Gênesis 2 que os dois estavam nus e não se envergonhavam, porque se ela comeu, Adão não viu ela nua.
O ella no vio a Adán nu y salió corriendo él a se esconder de Adán. ¿No debería haber pasado? ¿Mas por qué no pasó? Por eso estoy diciendo que no culpemos más a las mujeres. Porque cuando Adán comió, cuando él comió, se abrieron los ojos de ambos. O sea, la responsabilidad está en un hombre. Si él no come, había protegido ella ainda que la comió. ¿A quién dio a orden Dios? ¿A los dos o a Adán? ¿Se dan cuenta o profundo de eso? Entonces acabó a culpa de las mujeres. Es un hombre culpado. Amén. Y otra cosa. ¿Qué sería de la iglesia si Cristo no fuese su redentor? Por eso es que Timoteo nos revela. Y ainda que no seamos infieles, Él permanece fiel. Hermanos, eso es tan maravilloso y tan precioso que si no fuese Cristo, todos nosotros ya deberíamos estar en un lago de fuego. Todos nosotros que hemos nacido de nuevo, porque ¿quién de vosotros no tiene pecado? Levante las manos, quien no tenga pecado. Entonces Dios nos guarde. Mas trato de expresar eso porque la responsabilidad estaba en Adán. Y cuando él comió fue que ambos cayeron en cuenta que tenían pecado. ¿Qué quiere decir? Que a mujer conté o pecado, mas no transmite. Ella o conté porque ella comió, mas ella no transmite. ¿Quién es que lo transmite? Un hombre. Porque vea cómo dice la palabra aquí. En el capítulo 5, agora verso 16. O dom que é Cristo, entretanto, não é no caso em que somente pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Grave-se bem essa palavra. Para a condenação. ¿De quem? De todos os homens. Todos os homens estamos condenados. ¿Qué más dice? Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Veja o 17. Se pela ofensa de que é Adão, e por meio de só, reinou a morte, muito mais os que recebem, os que recebem. Então tem que receber ou não? Há que receber. Já vamos para aí. A abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de só, a saber, Jesus Cristo. Outra vez o 18. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, ratifica novamente que todos os homens estão condenados. Então, assim também por só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação pela vida. E o 19 complementa. Porque, como pela desobediência, lembre allá, por quanto obedeciste a voz de tua mulher e comiste de fruto que te mandei, ou seja, que foi o que ele fez? Desobedeceu, e desobedeceu em seu ego. Antes de estar o pecado dentro dele, ele pecou. Já entendimos agora? Ele desobedeceu sem haver comido. Precisamente o fruto da desobediência foi comer o fruto. E que sucedeu aqui? Porque como pela desobediência de só homem
muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Diz aqui, sobreveio a lei para que abultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Adão pecou e, portanto, Deus teve que tirar ele do Éden. Amém? Mas não pense que o tirar de Adão do Éden pela parte de Deus foi um castigo, foi misericórdia. Se seu bebê, escute bem, de 3 anos está em casa e o de 5 anos come uma maçã que era para o de 3 e a mamãe falou que não comesse ao de 5, que fez o de 5? Uma desobediência. Tem que ser punido ou não? Tem, desobedeceu. Mas e onde está a maçã? Na barriga, fazendo o quê? Proteínas, vitaminas, calorias. Está ótimo. Mas se resulta que a ordem era não coma o veneno dos ratos, e ele come o veneno dos ratos, o menino que fez? Desobedeceu. Sim ou não? Mas imediatamente nós nos esquecemos da desobediência. Não há que esquecer. O que não há é que deixar o menino em casa, porque se deixamos em casa ele vai morrer. Por isso Deus tirou Adão, porque ele havia comido a morte e estava se matando. Tirou do Éden para ser salvo. Se dão conta? Ai de nós se hubiésemos ficado lá. Foi um favor, foi misericórdia de Deus. Agora, que sucedeu? Que o homem se tornou pecador e o fruto da desobediência foi o quê? Perder o Éden? Não, morte. Que foi o que morreu em Adão? O espírito. Porque o homem foi feito espírito. Quais são as funções do espírito do homem? Intuição, comunhão e consciência. E pela misericórdia de Deus deixou a consciência, mas a comunhão e a intuição com Deus acabou, morreu. E isso Adão não se deu conta sino lá fora. A alma foi feita com 3 funções: mente, emoções e vontade. E que foi? O homem começou a morrer a sua própria alma, mas degenerando-se cada vez mais. Qual foi o primeiro pecado da alma? Enquanto ao fruto de Adão e Eva, Caim matar Abel. O assassinato do irmão por culto. Lembre que o primeiro culto resultou em morte. Deus pediu que adoraram nele? Não. Foi Caim e foi a fazer um culto a Deus. E seu irmão então trajo um cordeiro, e a quem aceitou Deus? Deus rejeitou o culto? Não. Como foi o homem que quis cultuá-lo, então ele aceitou. Só que ele aceitou o quê? O sacrifício de Abel. Porque Abel lembrava o que Deus fez com Adão e Eva. Matou um cordeirinho, vestiu com as peles deles e foram para fora. Foram perdoados na primeira parte. Então Abel fez a mesma coisa. Eu devo morrer eu mesmo, eu sou pecador. Então este cordeiro vai morrer por mim. Isso foi o que sucedeu. E Caim ficou bravo. Então, o fruto do pecado é morte. E aí por diante, até que Adão morreu de quantos anos? 930 anos. Bem velhinho, morreu o corpo e desfez sua alma. Ou seja, que morreu o espírito
y poco a poco fue muriendo tanto a alma como o corpo, hasta que dejó de respirar, y ahí entonces fue para seu lugar, espírito e alma. Então, assim como Adão foi feito tripartito e cada uma de suas partes tem 3 funções, quando ele comeu da árvore da vida, sucedeu que parece que há uma porta entre o espírito e a alma, e essa porta se chama o coração do homem, a consciência, que é aquilo que significa Deus quando Salomão edificou o templo e colocou as varas da arca e se podiam ver elas lá fora do lugar santo. Isso estava indicando o coração do homem. Por quê? Porque a consciência do homem entra com a mente da alma e aí há ponte, compreende? Uma porta. Mas também há uma porta entre a alma e o corpo. Lembre que a alma tinha que se alimentar do espírito pela consciência através da mente. E o corpo deveria alimentar o homem através dessa porta, que é entre os sentidos do corpo, o sentido do corpo e as emoções do homem. Essas portas ali para se comunicar a alma e entender todo o que vem da matéria, e o coração com a consciência para entender todo o que é de Deus no espírito. Mas o homem perdeu isso. Então, quando ele comeu, a alma, que foi a que pecou, infectou o quê? O espírito, por isso parou as funções, e o corpo até que ele morreu e se desfez na terra. Polvo eres e em polvo tornarás. Lembram? O pecado afetou essas 3 partes do homem. Afetou todo o espírito, afetou toda a alma e afetou todo o corpo. Então, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele que foi o primeiro que recuperou de nós? O espírito, porque foi o primeiro que morreu com Adão. Fuimos regenerados. Eu não vou ler os versículos 1 a 1, porque você vai lembrar-les bem como o Senhor nos regenerou no espírito, nos fez renascer de novo. Lembra o que falou para Nicodemo? Nicodemo, é necessário nascer de novo. Para ver é necessário nascer de novo, e para entrar é necessário nascer de água e do Espírito. Então, isso que o Senhor está revelando é que, assim como o homem foi tripartito e afetado nas 3 partes, nós precisamos do perdão de Deus para nos recuperar também nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Como recuperamos o espírito? Como recebemos perdão? Como já veíamos, pela obediência de Cristo, todos podemos receber a graça. Então, por isso, João 3,16, que você tanto prega para todo mundo. De tal maneira amou Deus ao mundo, que deu seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nosso espírito já é salvo desde que nós cremos e recebemos essa graça. Amém? Vamos lembrar bem claro allí em Romanos 10, para ir terminando esta noite. Romanos 10, desde o versículo 8. Faz uma pergunta aqui: quem poderá descer ao inferno para trazer Cristo, ou ir ao céu para trazer Cristo? Então diz, porém que disse o quê? A Escritura. E ela que disse,
a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Se tu crees, vês o reino de Deus e nasces de novo. Mas se você confiesa, nasce de água e do Espírito e já não só vê, sino entra. E diz: isto é a palavra de fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, você nasceu de novo e viu Cristo, viu o reino de Deus. Creu no coração. E se confessou com sua boca, entra no reino de Deus e é salvo. Porque dice, serás salvo, pero ese serás que está en futuro es para aquel que ainda no confesó ni creyó. ¿Entiende? Y el verso 10 explica, porque, ¿cómo es que serás salvo? Porque con corazón se cree para justicia. Vio, nació de nuevo. Y con la boca se confesa respeito da salvação. Nasceu de água e do Espírito e agora entrou no reino. É juntas coisas. Você não pode crer e não confessar, porque de pronto sua crença está em dúvida. Você tampouco pode repetir como papagaio: Senhor Jesus, eu abro meu coração e te recibo como meu Salvador e Senhor. Amém. Soy salvo. Cuidado, porque puede ser un loro, un papagayo. Tenemos que primero creer no corazón, ver Cristo y recibirlo y confesarlo para entrar. ¿Se dan cuenta? Por eso es que muchos serán salvos, pero pocos van a reinar. Então o Senhor o primeiro que faz assim, desta maneira, é salvar nosso espírito. Amém? Nós tínhamos que ser perdoados, sim ou não? Tanto no espírito, tanto na alma, como no corpo. Então o Senhor, que tem um plano eterno, Ele não sacou um plano B. Ele continuou com o plano, o homem errou, agora vou salvá-lo. E diz Hebreus que Ele não sujeitou o mundo venidor aos anjos, porque Deus, a única criatura que fez a sua imagem e semelhança é o homem, é o ser humano. Por isso Deus está interessado em recuperar em plenitude ao ser humano. E a maneira de nós ser salvos, perdoados, irmãos, haverá outra, diferente a Isaías 52? Claro que no. Então vamos terminar lendo Isaías 52 para que vejamos a grandeza do perdão em nosso espírito, tanto que assim nos regenerou o Senhor. Ai de nós se o Senhor não nos hubiese perdoado. Amém, amados? Então terminemos lendo como foi o preço que jamais poderemos calcular. Podemos especular muito, mas jamais chegar a essa plenitude. Então, Isaías 52, do verso 13, para mergulhar no 53. Amém? Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Por que tinha Deus que operar com prudência? Porque Satanás se inventou outro propósito. Antes de criar Deus o céu e a terra, Ele criou céus e terra, sim ou não? Gênesis 1:1, como vimos.
En eso hay un espacio de tiempo entre crear Dios os céus y crear a terra. Y después de crear céus y terra, vino un espacio da rebelión do inimigo. Por quê? Porque ele não queria deixar terra para Deus e o homem. Era o pedreiro, por decirlo de alguma maneira, que quiso ficar-se com o salão e não deixar entrar a igreja. Já me compreenderam agora o exemplo? Então Satanás, en esta primeira parte de criou os céus e a terra, na criação dos céus, você não vê desde Gênesis 1:3 até Isaías, perdão, hasta Gênesis 3, capítulo, verso 1, ao diabo. Você não vê a criação do diabo ali. Você vê? Não. Mas como é que foi no céu, no primeiro versículo? Então você entra em Apocalipse 5, você entra a Ezequiel 1, Ezequiel 10, você entra a João 8 e todas as passagens que nos falam como Isaías 14 e Ezequiel 28, e allí você vai armando o quebra-cabeças hasta entender que foi o que passou no céu antes de criar a terra. E o Big Bang, que dizem que sucedió, não foi o acto de construir, de crear, foi de destruir. Hubo um Big Bang que destruyó tudo. E Deus teve que começar de novo em Gênesis 1:3. Então, este Satanás, lá quando ficou sabendo que o homem, uma criatura menor, era que ia ter todo o privilégio e não ele, como um grande querubim precioso, cheio de luz, de pedras preciosas e todo e mais, o ego dele se exaltou e quiso ser Deus e desplazar Cristo e todo a mais. ¿Se dan conta? Ele se inventou outro plano. Então, existe um único e verdadeiro plano e existe o plano ou propósito errado das trevas, do mal. Sim ou não? O homem que foi criado para a imagem e semelhança de Deus e governar, ele não tem opção. Ou ele está com o propósito eterno de Deus, ou ele está com o propósito rebelde do maligno. Não há um terceiro plano no meio. Não há muro. Muitos falam do muro. Não há muro, amado irmão. Ou você está com Deus, ou você está com o diabo. Não há mais. Porque ser egocêntricos, ser antropocêntricos, estar reclamando os direitos humanos, como hoje em dia se diz, é estar na mesma rebeldia de Satanás, no plano dele. Lembre que Adão caiu por não se vencer a si mesmo, a sua própria vontade e comer do árbol da vida. Aí havia acabado todo e Deus havia hecho su nova Jerusalém na hora. Pero Deus não é um Deus que quer coisas. Deus quer pessoas. Amém? E por isso Ele está trabalhando em nós. E nós que nos havíamos perdido todos, Ele enviou seu Filho amado, como estamos lendo aqui, e foi seu Filho quem realizou isso para o Pai. Quando Deus disse, façamos o homem, não estava pensando em Adão, nem em toda a raça humana, estava incluída sim, mas o Pai estava pensando em Jesus, o Filho do homem. Esse é o verdadeiro homem, e esse homem se fez aqui, e ele anulou aquilo que nós havíamos comido com Adão no árvore da ciência do bem e do mal, e agora nos convida novamente a todos nós pelo Espírito. Já fomos perdoados, já fomos regenerados, já somos de Deus, já somos da família de Deus. Esse é nosso apelido verdadeiro, o sobrenome. Você já não é mais Pacheco como eu. Você já não é mais Pires.
você já não é mais Silva. E todos você é de Deus, da família de Deus. Seu sobrenome é Filho de Deus, da família do Deus vivo, de onde toma nome de Deus, tanto no céu como na terra, toda a família. Então fomos perdonados por isto que diz aqui. Vamos terminar. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço de Yahvé? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desarraigados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus trasquiladores, ele não abriu sua boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se hallou em sua boca. Todavia, Yahvé agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando dera ele a sua alma como oferta pelo pecado, o que Adão não fez. Adão não deu sua alma, e ele
se egocentro en ella y comió y desobedeció. Entró o Senhor, que é Deus e é o homem perfeito, ele entregou a sua alma. Então verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto de seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos. Ele não comeu o conhecimento do bem e do mal, comeu o conhecimento da morte, de negar-se a si mesmo. Então justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muito como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele despolho, por quanto derramou a sua alma. É a terceira vez que fala. Derramou sua alma na morte, foi cortado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Essa foi a maneira que nós fomos perdoados, nosso espírito. Então, irmãos, de aqui para frente, se você tinha dúvida de sua salvação, jamais torne a tê-la. Porque o que Jesus fez por você está carimbado, está selado. Nós somos a herência dele, de seu penoso trabalho. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida e nos fez sentar nos lugares celestiais com Cristo. Estamos vivos no Espírito. Já não temos condenação. Fomos perdoados. Nascimos de novo. Fomos regenerados e agora estamos também com Ele lá, no Espírito. Amém? Então, amados, Adão nos levou à condenação e quebrou todo o nosso ser, mas Cristo nos recuperou e já fez a eternidade em nosso Espírito, primeiramente. Amém, amados? Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, graças pelo teu perdão em nosso espírito e regenerar-nos para ti por meio de moer teu Filho amado. Tu não retuviste ele e lo diste por nós, que éramos teus inimigos. Mas nós te agradecemos. Nós estamos muito gratos de nos saber salvos para a vida eterna, porque nos diste a vida eterna, nos diste da árvore da vida. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Jesus é o Senhor.